Estamos no ar, recebendo a nossa amiga Beth. Ô, querida amiga, seja bem-vinda novamente à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Hoje, a nossa querida amiga Beth, ela vai passar para a gente a leitura do Evangelho. Hoje é o item nono, e é a primeira, capítulo um. Não vim destruir a lei, item nono. Muito obrigado, querida amiga, por estar aqui e volte sempre. Adoramos te ouvir. E eu peço licença, né, porque é para fortalecer, né, para o que a gente precisa falar. Queridos, estamos com duas campanhas. Sei que cansa, né, da gente falar, mas precisamos porque eles estão precisando de ajuda, são pessoas muito necessitadas. Então, precisam de material de limpeza, o asilo e o Círculo da Fraternidade lá, como eu falei, são 150 famílias, né? E lá eles estão precisando do leite em pó. Quem puder, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela paciência de vocês de me ouvirem, né? Falando toda hora. Ah, sobre o banner nosso, mas é necessário, queridos. Nós estamos ajudando, eles precisam muito, né? Então, muito obrigado, queridos. E me perdoe ser tão repetitivo em cada live, mas né, a gente precisa para fortalecer, né? Então, por gentileza, minha querida amiga do coração, é com você. Obrigada por todo esse carinho. Boa noite, amigos. Peço a Deus, a Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que estejam conosco nesses próximos minutos, nos inspirando, abrindo a nossa mente para um bom entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nova era, né? Capítulo 1, item 9, Instruções dos Espíritos, a nova era. É um espírito israelita que escreve da cidade de Mulhouse, ou Mulhouse, em 1861. Então, ele nos diz: Deus é único. E Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então, os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, né? A crença, a devoção num Deus único. E Deus transmite as suas leis, transmitiu primeiro por Moisés, depois por Jesus, depois pelo Allan Kardec, e todos os outros povos daquela época, em que Moisés esteve aqui, eram politeístas, mas a ideia de Deus, de um Deus único, ela foi se espalhando à medida em que a humanidade se desenvolvia intelectualmente, moralmente. Então, na continuidade, os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação, toda a sua pureza, não seriam, então, compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Então, o monoteísmo, né,
foi o ápice da escala evolutiva religiosa da humanidade terrestre. Foi uma conquista lenta, foi seguida de estágios preparatórios, nasceu mesmo no seio das próprias doutrinas politeístas. E o povo judeu teve o mérito de implantar o monoteísmo na Terra. E o monoteísmo foi consolidado pelos Dez Mandamentos, pelo Decálogo, que foi trazido por Moisés lá no Monte Sinai. Moisés, ele era protegido de Termutes, a irmã do faraó egípcio, ela, né, foi a mãe adotiva de Moisés. Então, primeiro Moisés absorveu a cultura egípcia. Depois ele foi inspirado a reunir todos esses elementos úteis à sua grandiosa missão. Então, Moisés recebe do plano espiritual as leis básicas, né, que foram o alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo, os Dez Mandamentos. Agora, independentemente das práticas mosaicas, algumas até desumanas, porque, né, eles sacrificavam animais naquela época, Moisés teve o mérito de difundir para a multidão, para o povo que o seguia naquela árdua peregrinação pelo deserto, verdades espirituais que antes eram reveladas, acessíveis só a poucos que eram os iniciados, né? Então, a missão de Moisés foi tornar acessível ao povo essas verdades eternas que estão lá nos Dez Mandamentos. Então, seguindo aqui o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Eles ainda não conseguiam entender, né, o perdão do inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, eles entendiam, né, na sua ainda primitividade, que Deus era antropomórfico, assim, a semelhança do homem. Antropo é homem, morfo é o formato de homem. Então, eles entendiam que Deus era um homem, igual, né, a nós, assim, seres mortais. Eles não conseguiam, naquela época, no tempo de Moisés, entender que pudesse haver um ser imaterial, sem uma forma determinada, que atuasse sobre a matéria. Então, eles davam a Deus atributos corpóreos. Eles imaginavam uma forma, um aspecto, e sacrifícios, né? Eles ainda sacrificavam animais porque eles ainda não conseguiam entender que Deus é uma fonte de bondade, é Deus de todos. Para eles, Deus era ainda aqueles, né, ser Deus vingativo, Deus dos exércitos, que protege um povo e pune outro. Então, a matéria, né, nessa época de Moisés, ainda sobrepujava, né, o espírito. Então, seguindo, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral. Então, a gente está seguindo, né? Primeiro,
A primeira revelação foi Moisés, depois veio, de séculos depois, muitos séculos depois, veio Jesus Cristo, e diz aqui o espírito israelita que se comunica aqui nessa mensagem. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Quer dizer, no futuro, aqui irão habitar espíritos mais evoluídos do que hoje nós, né? É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, a missão de Jesus foi encaminhar a humanidade da Terra ao bem, né? Trazendo o progresso intelecto-moral, né? Jesus veio numa época muito especial. É interessante porque os historiadores do Império Romano, né? Porque o Império Romano já existia antes da época de Jesus e depois ainda durou mais alguns séculos, tinha muitos imperadores, e essa história é muito bem estudada. E os historiadores eles ficam espantados porque havia um profundo, houve um profundo contraste da gloriosa época do imperador Augusto. Augusto é um nome, né, genérico, o nome dele era Caio Júlio César Otávio, que foi o primeiro imperador romano, com os períodos anteriores e posteriores. Então, a época de Augusto foi o século do Evangelho, o século da Boa Nova, porque Jesus se aproximava da terra, Jesus, né, em espírito, numa vibração profunda de amor, de beleza. Então, Jesus chegou ao planeta no reinado do sobrinho desse Augusto, que foi o primeiro imperador, do Júlio César. Esse sobrinho chamava Otávio. Ele também era conhecido como Augusto César. E olha que interessante que nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro Boa Nova é fantástico, porque traz muitas histórias da época de Jesus. Então, nos conta Humberto de Campos. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, né? Então, vindo para reencarnar, não mais aqueles espíritos guerreiros, rebeldes, porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Aqui Humberto de Campos se refere aos apóstolos, né, que foram pescadores, se vestiram dos andrajos, das roupas simples dos pescadores, imergiram, né, assim, adentraram nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então, né, os discípulos do Mestre. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Então, na época de Augusto, do imperador, né, de Roma, nessa época em que Jesus estava se aproximando do planeta para aqui reencarnar, e depois, quando ele reencarnou, foi uma época gloriosa de bonança, né, de bem-estar. O povo sentia instintivamente, diz
não só os judeus, mas os romanos também, né? Que eles estavam no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário, que seria Jesus, né? Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Então, a época de Augusto foi uma época muito promissora, em que houve muitos avanços nas artes, na tecnologia, nas descobertas, e foi a época, o século do Evangelho. Foi o primeiro século, né, da era cristã. E aí, o último capítulo aqui, né, dessa parte aqui, que fala a nova era, né? São chegados os tempos em que suas ideias morais, as ideias de Jesus, né, devem desenvolver-se para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir essas ideias de Jesus, elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Então, na história da humanidade, né, muitos povos se libertaram, eram colônias, se libertaram de suas metrópoles. Veja, o Brasil se libertou de Portugal, os Estados Unidos se libertou da Inglaterra, é, os escravos se libertaram da escravidão. Então, houve todo um tempo de trabalho de libertação que antecedeu as ideias de liberdade, antecederam, diz aqui o Espírito, essa nova era que está chegando. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Então, essa nova era precisa do nosso esforço, porque a Terra ainda não é um mundo de plena justiça, plena fraternidade, plena equidade, né? Ainda existe muita miséria de um lado, muita ganância de outro. Então, esse mundo novo de regeneração, ele diz, não se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Então, o povo, né, se agitando e discutindo ideias novas, de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de justiça, de fraternidade. Então, essa era nova, essa nova era, não virá assim, de uma forma suave, como um presente de Deus. Vai depender também de fazermos a nossa parte, diz aqui o Espírito. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Então, quando os espíritos, aliás, as pessoas, né, espíritos encarnados e desencarnados, perceberem a beleza da moral do Cristo, e isso tocar os seus corações, aí eles se dedicarão a uma ciência, a ciência da paz, da fraternidade, que trará a felicidade eterna. E aí o espírito que chama, né, o espírito israelita, traz essa mensagem, finaliza. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, linda mensagem, né? Aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecemos aos nossos mentores amigos,
ao nosso mestre tão amoroso que nos trouxe a segunda revelação, que esteve aqui conosco, que sofreu por nós para nos ensinar que a vida não cessa nunca. Nós agradecemos porque ao longo das muitas encarnações nós estamos sempre, sempre sendo amparados e instruídos pelos benfeitores da espiritualidade. Senhor, abençoa nossos lares, nossos familiares, hoje e sempre. Muito boa noite, amigos queridos. Agradeço a atenção.